Deus, capítulo 6. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 aqui da carta aos Coríntios, dando uma continuidade, vai falar do litígio entre os irmãos. Litígio é problemas de relacionamentos, ou problemas que chamamos também de interpessoais, acontecem de todos os grupos, povos, nações, etnias. Onde houver um povo reunido, por mais que você olhe e ache a grama do vizinho mais verde, se você chegar mais perto, conviver mais um pouco, você vai ver algum tipo de problema. Há quem diga que também não há família perfeita, porque nós bem sabemos que por mais que amemos e devemos amar os nossos parentes, sempre há em alguma extremidade, ou já houve algum problema litigioso. O apóstolo Paulo fica a orientar e fica também perplexo com o que estava acontecendo na igreja de Corinto, e Paulo então fica sabendo que os irmãos decidem lutar um contra o outro no tribunal. Vocês pararam para pensar que já nos dias de hoje isso de uma certa forma está muito comum? Está comum porque a orientação é processo, é colocar na justiça, e vamos ver o que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, nos orienta, e como o apóstolo Paulo orientou aos Coríntios. Diz assim o verso 1: atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra o outro, levar questões para ser julgado pelos injustos e não pelos santos? Alguém se atreve a fazer isso? Ou não sabeis? O apóstolo Paulo vai começar uma sessão com essa frase, ou não sabeis. Só no capítulo 6 ele vai usar essa frase 6 vezes, ou não sabeis. E chama os coríntios de irmãos em toda a carta pelo menos 20 vezes, reforçando que eles são irmãos em Cristo, mesmo com todos os problemas existentes ali. Então o apóstolo Paulo, ou não sabeis, aqui no verso 2, ele dizendo que os santos julgarão o mundo, e se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Nós iremos julgar o mundo, e como levamos coisas nossas para o mundo julgar? Essa pausa aqui foi proposital, para a gente pensar. Se a igreja de Cristo irá julgar o mundo, como levamos coisas da igreja para o mundo julgar? Porque buscamos muitas vezes conselhos de ímpios acerca de problemas da igreja? Porque muitas vezes compartilhamos com ímpios problemas entre os irmãos que devem ser julgados entre os irmãos, e não pelo mundo? Eu fico impressionado com o que a palavra de Deus nos traz a respeito do compromisso, do prejuízo que o Evangelho nos dá. Eu já falei isso em outra ocasião, e o Evangelho, embora ele tenha um nome de boas novas, boas notícias, quem a carrega, quem leva, o portador dessas boas notícias, ele leva, ou deve levar, ou por que não dizer sofrer, muitos danos e prejuízos. O problema é que a história de não levar desaforo para casa tem destruído a comunhão no meio da igreja. Coisas que podem ser relevadas de propósito, sofrer o dano, a pena, a injúria, por amor ao Evangelho. Falamos noutra ocasião ainda dessas exposições, onde a palavra de Deus nos diz também, e o apóstolo Paulo escrevendo em Atos, o Lucas escrevendo vai dizer, Paulo dizendo, eu faço tudo por causa do Evangelho.
E se nós fazemos tudo por causa do Evangelho, irmãos, devemos aprender e devemos abrir mão de muitas coisas para que de fato possamos viver o Evangelho. Ou não sabeis, Paulo, é igual você falar com alguém que você não sabe que é assim, porque você está fazendo diferente. Se você sabe que não é assim, se você sabe que não é assim que funciona. O problema, irmãos, é que muitas vezes somos tentados a fazer as coisas do nosso jeito, e do nosso jeito vai ser sempre de um jeito que satisfaça a nossa ira, o nosso orgulho, os nossos sentimentos. E então confundimos a vontade de Deus com a nossa autossatisfação. Sabe por quê? Porque quando agimos, como planejamos e como queremos, então a nossa alma fica satisfeita. Porque você já estava pronto para dar aquela resposta e você só esperou o momento. Você já estava doido para aquele litígio acontecer. E aí, minha esposa tem um sobrinho que ele gosta de usar a expressão, fica cavando, né? E já fica cavando para aquela ocasião chegar ao clímax, então para você satisfazer a tua alma pecaminosa, os desejos e os prazeres da tua natureza. Porque quando a Bíblia fala de carne, é natureza. Confundimos, tocamos até no braço, a carne é fraca, mas a carne, ao qual Paulo diz, é natureza, é o gênio, que é inclinadíssima ao pecado. Na verdade, ela caiu no pecado com a queda de Adão. E vocês sabem, depois da queda, qual foi a primeira resposta de Adão para Deus? Foi a primeira malcriação após a queda. Adão, que tu fizeste, foi a mulher que tu me deu, ela que me fez pecar. A primeira resposta ousada foi logo depois da queda. Todo dia Deus ia conversava com Adão. No dia que Adão caiu, ele já pensou logo num pretexto. E qual é o pretexto do litígio? Eu vou dizer para vocês: transferência de culpa. Você nunca viu ninguém discutindo assim: mas o culpado sou eu mesmo. Mas eu estou falando contigo porque eu fiz mesmo, eu não estou errado mesmo. Você já ouviu alguém discutindo assim? Quando você encontrar, vai correndo no armário, compra uma auréola e coloca na cabeça dele. É sempre você, por causa de você. Porque se você não tivesse feito isso, eu não faria aquilo. Como se um erro justificasse outro. Não, porque você, porque você falou, porque você disse. Isso gera litígio, gera confusão no meio do povo de Deus, e muitas vezes, se acreditem, e em muitos casos, nessa altura, quantos casos não estão na mesa de um tribunal, de um irmão contra o outro, de problemas que aconteceram na igreja? Porque tudo agora é processo, processar. Não sabeis que os santos irão julgar? Olha o verso 3 comigo. Não sabeis, de novo, Paulo, que iremos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Se apegue a glória maior do que o próprio dano e prejuízo. Se nós iremos julgar os anjos, vocês estão gastando tempo em coisas tão mesquinhas e efêmeras. Se nós iremos julgar os anjos, que dirás o mundo? E com esse privilégio, que vocês estão fazendo com esse privilégio? É o questionamento de Paulo. O que vocês estão fazendo com esse privilégio que vocês têm de serem pertencentes da graça de Deus, filhos de Deus, e então estão sabendo que vocês estão processando um ao outro, levando ao tribunal?
Vem no 4. Assim, quando tendes negócios desta vida para serem julgados, constituís como juiz os que são de menos estima na igreja. Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar questões entre seus irmãos? E Paulo afirma, escreve o motivo. Eu digo isso para vos envergonhar, para vos constranger. Irmãos, esse é o principal motivo da exposição da palavra de Deus na minha e na tua vida. Nos expor ao constrangimento que só o Espírito Santo pode produzir. Porque se o Espírito Santo, se o amor de Deus não conseguir te constranger do teu jeito de ser, do que você faz, e mesmo ouvindo, você pode até lutar contra a tua natureza dizendo, mas comigo continua sendo assim mesmo. Ninguém mais vai conseguir essa proeza. Porque Jesus deixou o Espírito Santo e falou, eu preciso ir para que ele venha. Se eu não for, ele não vem. João 16, 17. E eu preciso ir, porque quando ele chegar, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se o Paráclito, o pneuma, não consegue em uma alma seca, árida, em uma vida, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, das duas uma. Ou não é do propósito salvífico de Deus salvar esta vida, ou o Espírito Santo não tem eficácia. Porque Salmos 95, Salmos lindo, ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como em Meribá, no dia da rebelião. E o apóstolo Paulo quer trazer isso à mente da igreja de Corinto, os chamando de irmãos, e lembrando-os do compromisso do Evangelho e das grandiosidades de Deus, dos benefícios de Deus que Ele nos deu, de julgarmos até os anjos. E por isso que a palavra de Deus mesmo afirma que o juízo começa pela casa de Deus. Quando imaginamos o dia do juízo, imaginamos caindo, imaginamos não, eu imagino, os baile funks lotados, tudo, e logo caindo uma estrela cadente, uma pedra, um terremoto, logo nesses lugares primeiro, e a gente aqui, só esperando a musiquinha, aleluia, aleluia, abrindo e a gente subindo, né? Mas não, o juízo começa pela casa de Deus. Ele irá julgar primeiro a igreja, porque semana após semana teve o privilégio, a oportunidade de ouvir a sua palavra, de se converter dos seus maus caminhos e de pedir perdão pelos seus pecados. Digo isso para vos envergonhar. Não há entre vós alguém que seja sábio para julgar essas coisas? O verso 6, entretanto um irmão leva o outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos. Um irmão leva o outro perante o tribunal, aos incrédulos, infiéis. Na verdade, a orientação da palavra de Deus para mim e para a tua vida é que soframos a pena. Olha que coisa. Lembra de Mateus 5, a exposição do domingo retrasado? Se teu amigo, o
teu próximo te chamar para caminhar uma milha, caminhe duas. Se te pedir a capa, dá-lhe a túnica. Se te pedir a face, dê a outra. É no sentido de sofrer o prejuízo por causa do Evangelho. O fato de ter processos judiciais um contra os outros, verso 7, demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo ao invés disso? Porque, meus irmãos, quando sofremos um prejuízo, o ressarcimento vem de Deus. Meu Deus. Quando sofremos o dano, quando sofremos a perda, o que estiver faltando na minha e na tua vida será completado pela poderosa mão de Deus. Mas uma mão mesquinha que luta por si mesmo jamais experimentará o favor de Deus. E precisamos pedir a Deus para encher o nosso coração, para nos enchermos do seu Espírito Santo, como a palavra de Deus orienta. Não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E essa deve ser a nossa meta. Pedir ao Senhor que nos encha do teu Espírito Santo. E para isso, irmãos, muitas vezes sofreremos injustiça e prejuízos. Mas na hora que isso acontecer, que vier a primeira atitude de revide, você tem que lembrar: quem me justifica é o Senhor. E não é fácil, porque a gente esquece. Quem me justifica é o Senhor. E esse dano que eu estou sofrendo será ressarcido por quem não tirou de mim, mas porque sua misericórdia é muito grande. Ele não nos deixará em prejuízo. Observamos a própria vida e observamos isso na vida do próprio Davi, perseguido pelo seu sogro, o rei, e as oportunidades que vieram de ceifar a vida daquele homem não foi uma vez só. Uma, ele corta a borda do manto de Saul, quando estava aliviando o ventre embaixo de uma caverna. A segunda, ele cochila na carroça e Davi pega o cetro e a coroa. E as duas vezes ele diz: ai de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor, mas o Senhor me entregou nas tuas mãos, te entregou nas minhas mãos hoje. Então quer dizer, Deus coloca Saul na mão de Davi. Davi tem a convicção que foi Deus que lhe deu aquela rica oportunidade de ceifá-lo, e ele não fez, sabendo que Deus colocou em suas mãos. A segunda, ele diz: por que tu me persegues como um cão persegue uma pulga? O momento de Davi ceifar a vida do seu adversário. A terceira vez, quando Saul morre em batalha, se lançando sobre a sua espada para não morrer pela mão dos filisteus, aquele soldado, ele diz: hoje eu vou ganhar uma moral com o rei, eu vou contar para ele quem matou o inimigo dele. Outro atravessa e passa na frente, correndo para dar notícia, mais rápido ainda. E Davi está lá imaginando a batalha dos filisteus. Como é que está essa batalha, meu Deus? E Davi já estava ungido rei, e ninguém sabia, e era só Saul morrer para Davi reinar. E Davi ungido desde os 16 anos, na malhada dos bois, das ovelhas, lá atrás, e caladinho, só esperando o momento de Deus em sua vida. Os seus irmãos iam para a batalha e Davi só ia levar e voltar, levar queijo e leite para eles. E num determinado momento, quando aqueles homens chegam dizendo: olha,
O teu inimigo Saul foi morto, Jonathan, todo mundo morreu, e eu que matei. Imaginou que ia ganhar um lugar de destaque no reinado de Davi. O Davi fala para ele: por que tu te apressas a me dar uma notícia tão ruim como esta? Que o sangue dele caia sobre ti. Pega a espada dele e mata ele. Porque não era isso que ele queria. Porque quando... preste atenção aqui, mas eu estou falando de justiça no sentido jurídico mesmo, tá? Quando confiamos na justiça de Deus, você não precisa pegar o teu processo e botar em cima com as tuas próprias mãos. Deus faz o juiz pegar lá da gaveta o último, tirar e botar em cima para te dar vitória. Quando confiamos na justiça de Deus, não precisamos mover um pauzinho para que a nossa vingança seja completa. O Senhor disse: minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Amém. Doeu, sofreu, foi humilhada, foi humilhado. Coisa pior Cristo sofreu naquela cruz por mim e por você. Foi ultrajado, chicoteado, vilipendiado, chutado na costela, cuspido no rosto, espancado, açoitado, zombado. Desrespeito total, né? Total desrespeito, desumanidade. E nós, muitas vezes, lembramos logo dos nossos direitos, mas esquecemos dos nossos deveres. E o teu dever é sofrer por causa do Evangelho. Não é pare de sofrer, é você vai sofrer. Isso pode esvaziar a igreja, mas você vai sofrer por causa do Evangelho. Porque alguém vai te dar uma resposta, você vai precisar engolir. Amós vai profetizar no reino do norte, ele é do sul. Ganha um tapa no rosto de um dos sacerdotes. Porque tu não volta para a tua terra, lá profetiza e lá tu ganha o teu pão. E a resposta dele foi: eu não sou profeta, nem da linhagem de profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor mandou vir aqui profetizar e eu profetizei. Aleluia. E você pensa que aquilo que você faz para Deus, na casa do Senhor, você não pode ser injustiçado, você não pode ser criticado. Você acha que ninguém tem alguma observação sobre você, sobre como você está fazendo? E aí você não me toque, que a primeira questão você lança a mão na espada. A nossa vitória, a nossa resposta, a nossa justiça vem do Senhor. Mas vós, mesmo que fazeis a injustiça e cometeis fraudes, e isso contra os irmãos. Paulo dizendo aos Coríntios, irmãos, Paulo dizendo isso hoje, já dava processo. Uma vez um jovem me perguntou no gabinete: pastor, o senhor não tem medo de tomar um processo? Às vezes eu fico pensando que qualquer hora dessa o senhor vai ter que responder um processo. Eu falei: se for pela palavra de Deus, estamos juntos. Respondo. Não pode falar disso daqui, o que a mídia está dizendo? A palavra de Deus tem que ser pregada como ela é, como está escrito. Ide, não tem firula, não tem massagem, não tem. É o que a palavra de Deus diz como ela é. Porque esse é o nosso Deus. Ouvimos uma mensagem maravilhosa aqui no domingo noite do missionário, falando sobre a roupa que Deus deu para Adão e Eva, e foi uma mensagem abençoada para a vida da igreja. Lhe faltou tempo para expor, claro, todo o livro, ou todo o capítulo de Gênesis.
Mas a história continua. Fez as vestes, bonitinhos, mas para fora do jardim. Anjos com espada desembanhada, inflamáveis, na porta do jardim, para Adão e Eva não entrarem, não comer do fruto da vida e viver eternamente. Está lá em Gênesis. Precisamos nos lembrar que as fraudes e injustiças, e Paulo está chamando aqueles irmãos de injustos e fraudulentos. Mas vós mesmos que fazeis injustiça, cometeis fraudes, e isso contra os irmãos. Isso é uma acusação, isso não seria danos morais, não? No século 21. Porque me parece, irmãos, em alguns púlpitos, eu não vou usar dizer em muitos, porque o que eu conheço é uma gota, o que eu desconheço é um oceano, como disse Isaac Newton. Mas me parece que em alguns púlpitos não se pode mais apontar o pecado, nem dar nome a eles, porque isso gera constrangimento, danos morais. E você acha que a palavra de Deus quer causar o que em você? Não é prejuízo, não? Se Jesus disse que eu vim para trazer espada, eu vim, Mateus 10, pastor, o senhor está falando heresia, me dá a referência, me dá o endereço, Mateus 10, a partir do 35, eu vim para colocar nora contra sogra, pai contra filho, filho contra pai, eu vim para trazer a espada. E que espada é essa? A palavra de Deus. E você acha que o que a espada faz? Qual é a utilidade da espada? Ou furar ou cortar. Ou você acha que a espada é para você se ajoelhar igual naqueles filmes antigos e colocar, como é que os reis faziam, né? Agora você se chamará cavaleiro de Lancelot, não sei da onde. Taca no ombro, toca no outro e levanta. A espada mais penetrante do que qualquer faca de 2 gumes, que vai na divisão, Hebreus 4:12, na divisão de juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Isso é o que o Evangelho nos proporciona. Paulo orando e chama os presbíteros em Mileto, dizendo: não vou mais ver o vosso rosto. Eles ficam tristes por isso. Agora eu vou para Jerusalém, sem saber o que me espera, além de açoites, prisões e tumultos. Quer dizer, eu não sei o que vai me acontecer, mas algumas coisas já são certas, porque eu sei o que eu estou indo levar. E o que eu estou indo levar a Jerusalém causa isso. Mas nós mesmos que praticam essas coisas entre si, e depois é para o tribunal, é isso que Paulo está dizendo. Sinal dos fins dos tempos, nos últimos tempos, os homens trairiam uns aos outros, enganariam uns aos outros, mentiriam uns aos outros, e seriam amantes de si mesmos, um sinal, ou sinais dos fins dos tempos. 2 Timóteo capítulo 3. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês estão levando algo do reino de Deus para quem não vai herdar, julgar? Pensa aí. E aqui tem a listinha de quem não vai herdar. Apocalipse tem essa listinha. Tem muitos lugares a listinha diversificada. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele usa um termo: não vos enganeis. Sabe o que isso quer dizer? Não minta para você mesmo. Não se engane. Não minta para você mesmo. Porque o que a palavra de Deus diz é... Billy Graham dizia que a palavra de Deus é mais atualizada do que o jornal de amanhã.
Você vai ligar amanhã, 7 horas da manhã, vai assistir o jornal e vai acontecer algo que a Bíblia já disse que ia acontecer. É ou não é, irmãos? Não vos enganeis, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, ou outras traduções vão dizer efeminados, sodomitas, ou nem os que as procuram, porque tem uns que não se submetem, mas outros que procuram são os sodomitas, nem os caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. E o apóstolo Paulo fala com a igreja imersa numa cultura justamente voltado para a imoralidade sexual, homossexualidade, relacionamentos homoafetivos, que hoje chamam de movimentos, e alguma parte que se diz cristãos chama de amor ao tolerar essas coisas. Eu nunca vi um amor, o homem ter mais amor do que Deus, que chega a amar o que Deus repugna, que abraça o que Deus rejeita. Porque pelo que me consta à luz da Bíblia e da própria vida, é o amor de Deus que é incondicional. Mas é muito fácil enganar a nós mesmos com essas questões. Os imorais, porque a igreja estava envolvida e submersa em uma cultura imoral, de toda sorte de lascívia e prostituição, a igreja de Corinto. Já falamos sobre isso, o templo da deusa Afrodite. Prostituições, sexos explícitos, sexos grupais eram realizados entre grupos religiosos, adorando os seus deuses. E então, essas pessoas que entraram, ou que levantaram a mão e foram na frente na hora do apelo, estavam lá cheias de concupiscências, de desejos desenfreados, porque o mundo, a cultura ainda não tinha sido tirada do meio daquele povo. Estavam lá, com o nome de irmãos. Imoralidade tal que houve e que parece que disciplina hoje, como Paulo fala no capítulo 5, é como se fosse algo antiquado e fora de moda. Porque o melhor é fingir que não acontece, deixa o barco afundar. Depois a gente arranja alguém para culpar, porque a igreja está assim ou está assado. Mas a imoralidade e a proposta do próprio Congresso da Juventude por uma vida santa é justamente de expelir a imoralidade do meio do povo de Deus. Falei sobre isso no sábado no Congresso para os jovens e repito à igreja aqui também hoje. Não só basta ser santo, temos que parecer santos. A nossa vida deve estar na vitrine, mas com o projeto, o protótipo de santidade, com o proto-evangelho. E assim devemos viver para a glória de Deus. Porque o que não é para a glória de Deus, ele abomina, porque a sua glória ele não divide com ninguém. Então, se suas redes sociais você não usa para a glória de Deus, ele abomina você, ele abomina suas redes sociais. Mas não com a história de que Deus, isso foi história de panfleto. Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia também o pecador. Porque todos os dias ele está contrariando a vontade de Deus, aborrecendo a Deus, ferindo a santidade de Deus. Você gosta quando alguém toca em você onde está doendo? Você gosta que alguém desrespeite você? Você gosta que alguém humilhe você? Você gosta que alguém, me desculpa a expressão, cuspa no seu rosto? Essa geração faz todo dia isso com Deus. Cospe para o alto, com seu estilo de vida. Anunciam tudo em suas redes sociais, menos a Cristo, que diz que confessa numa igreja dia de domingo, dia de quarta.
E aí o pretexto, não, o que importa é que Deus sabe. Então tudo do mundo, o mundo sabe, só não sabe que você é de Deus? Só não sabe que você é cristão? Só não sabe então os teus seguidores que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus? Ah, isso Deus sabe. Então para o mundo você oferece a tua face mundana, e para a igreja a tua face de crente. É como Efraim, o pão que não foi virado. É a geração do pão que não foi virado. Tem uma face queimada e uma face crua. Uma face queimada da religiosidade exacerbada dos dias de culto, e uma face crua semanal, que nem sequer passou no forno. E isso é para contrariar você, é para contrariar a tua vontade, senão não seria a pregação do Evangelho. Quem satisfaz sonhos, desejos e prazeres, Aladino, gênio da lâmpada. Você esfrega 3 pedidos, não é assim que os filmes de Hollywood ensinam? Você foi chamado para satisfazer a Deus. Você foi criado para a glória de Deus, para a vontade de Deus, não para Deus fazer a sua. Mas por misericórdia, Ele nos atende quando nos deleitamos no Senhor. Mas Ele nos criou para a sua glória. Cuidado como você aprende, em que tudo gira em torno de você, porque é um Deus que está igual o Silvio Santos, com um aviãozinho de resposta de oração, enviando para o seu povo. Quando na verdade Ele diz: eu sei o que vocês precisam antes mesmo de me pedirem. Buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das tuas coisas. Matemática irreversível, né, pastor? Irreversível. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele está cuidando das tuas coisas. Quem você deixou em casa? Quem você deixou no trabalho? Quem você deixou em algum lugar? Deus está cuidando por você. E Ele cuida melhor do que você. Acredite. Nem os idólatras, aqueles que colocam tudo no centro, o que não é Deus. Ele é idólatra, ele só não tem uma imagem, mas ele é cheio de ídolos no coração. Ele tem ídolos, estátuas, imagens que não tem na sua parede, mas tem em seu coração. Geração idólatra, geração narcisista, sobretudo que é amante de si mesmo. A maior idolatria, Nabucodonosor, segundo a minha magnificência. Olha tudo que eu fiz segundo a minha grandiosidade. Deus o humilhou, e ele ficou 7 anos como um bicho feroz, unhas grandes, cheias de terra, dormia no sereno igual um animal. Depois Deus o restaura, e ele aprende que não existe outro Deus além do Deus que fez os céus e a terra. E tem pessoas que, para Deus quebrar esse império, só fazendo igual Nabucodonosor. Mas Ele não faz, porque Ele faz na hora que Ele quer, não é na hora que a gente pede. E quem somos nós para pedir isso para Deus? Nem os adúlteros. E a geração adúltera, ela adultera, e é uma geração adúltera porque ela trai Deus principalmente. É uma geração que trai Deus em seus corações, não tem o temor de Deus. A geração adúltera, literalmente, que vive na prática dos flashes do pecado, da prostituição e da imoralidade. É uma geração adúltera, uma geração lasciva, uma geração da porneia. É o que a mídia ensina, as novelas ensinam. O que mais as novelas ensinam, a não ser as donas de casa terem amantes?
os homens terem amantes, o que é que malhação e as novelas ensinam a não ser sexo antes do casamento, sexo extraconjugais. Hoje você vai ver uma série na Netflix, você já tem que ficar com o controle na mão, porque é mais cenas de sexo do que qualquer outra coisa. Você quase não assiste direito, é melhor não assistir, porque toda hora você tem que passar. Graças a Deus que ainda dá para passar, porque é uma apologia à prostituição e à imoralidade, ao qual a natureza do homem é inclinada. Os efeminados, aqui na cultura grega sobretudo, e no próprio texto original, o Dr. Hernandes Dias Lopes vai trazer uma definição. O homem efeminado é um homem macio. Ele é inclinado, ele é efeminado. Chama Deus de homofóbico? Pior que chamam, né? De tudo que é coisa. Nós vimos aquela cantora famosa da Bahia, Daniela Mercury, dizendo: Jesus, eu sou bi, e daí? Eu sou gay, e daí? Aí o público dela mesma vaiou a atitude dela. Vilipendiaram Cristo naquele carnaval, lembra? E o resto vocês viram no que foi se desencadeando. Depois, sabe o que acontece? Nas redes sociais todo mundo pede oração. Até o ateu vira crente se ele tiver um momento de orar antes de morrer. Mas quer viver a vida inteira como se não houvesse Deus. Eu separei aqui algo que eu achei interessante. O pecado do homossexualismo se expandindo como uma infecção na vida grega, e mais tarde se propagou em Roma. Mesmo um homem notável como Sócrates o praticava. No Diálogo de Platão, o Simpósio foi assassinado como uma das maiores obras, como uma das maiores obras sobre o amor. Mas seu tema não era o amor natural, mas o antinatural. 14 dos 15 imperadores romanos praticavam esse vício. Quando Paulo escreveu esta carta, Nero era o imperador. Nero tomara um jovem chamado Esporo e o castrara. Casara-se com ele em uma grande cerimônia e o levara para o seu palácio em procissão, e vivia com ele como se fosse uma esposa. Nero ainda casou-se com um homem chamado Pitágoras e o chamava de seu esposo. Quando Nero morreu e Otto subiu ao trono, a primeira coisa que fez foi se apossar de Esporo. Muito mais tarde, o nome do imperador Adriano associou-se para sempre com o de um jovem de Bitínia chamado Antônio. Viveu com ele inseparadamente, e quando o jovem morreu, ele deificou e criou o mundo com suas estátuas e imortalizou o seu pecado, chamando a uma estrela com o seu nome. Esse vício em especial, na época da igreja primitiva, cobriu o mundo de vergonha. Existem poucas dúvidas de que foi esse pecado uma das causas principais da queda de Roma. E é uma cultura se apropriar, e a cultura grega de se apropriar de um mancebo, de um jovem como o seu caso, como o seu marido, como a sua esposa. E Paulo está escrevendo aqui: você acha que essa carta na mão de algum imperador, e Nero era o imperador da época do primeiro século, você acha que foi simples só porque falar que Jesus era a salvação que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Você pensa que foi só por falar que Jesus Cristo é o poder de Deus que Paulo teve a sua cabeça decapitada? Imagina um
pedacinho dessa carta chegando na mão do imperador, dos efeminados, dos sodomitas. Vocês acham mesmo que quando Jesus disse, por isso que eu falei que o evangelho não é para de sofrer, é você vai sofrer, porque Jesus quem disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Esse discurso que Jesus é amor e que Deus é só amor, você não contraria ninguém com isso não. Jesus é amor, Ele é amor, e a maior prova de amor Ele já deu, que foi dar o seu Filho para morrer por nós. Essa foi a maior prova de amor. Quer mais prova de amor? Além do Pai que deu o seu Filho, você quer outra prova? Então a prova de amor é Deus deixar acontecer casamentos homoafetivos, é tolerar a prática da imoralidade. Qual a maior prova de amor? Que impressionante amor de Deus é esse que você está buscando, além de pegar o seu filho e fazer coisas que você e eu nunca faríamos? E ele ainda tem que aceitar o homem sendo usado para a finalidade ao qual ele não criou. A imoralidade sexual, os efeminados, os sodomitas, os que procuram, não herdarão o reino de Deus. E eu fico pasmo com cristãos que dizem que não são e defendem. Então procuram. Porque quando você defende, você entra na frente, não é? Você está sendo intercessor. Lembra de Moisés? Senhor, com esse povo não, faz comigo. Tira meu nome do livro da vida, mas não destrói esse povo. Tem gente que ousa ainda entrar na frente de Deus com um negócio desse. É momento de você orar igual Ezequiel. Senhor, tu sabes, ó. Tu sabes, eu não sei de nada, tu sabes. A palavra de Deus nos diz, nos ensina. Não herdarão, não entrarão no reino de Deus. E tem gente que diz que não é, mas parece advogado dos que são. Eu fico meio com o pé atrás desse negócio. Eu fico logo desconfiado. Porque não podemos amar o que Deus abomina. E Ele abomina o pecado. E Ele abomina os que o praticam. Isso é pesado, não é? Mas Jesus avisou como seria no dia do juízo, lembra? Aparta-te de mim, maldito, que eu nem conheço você, que praticava iniquidade. Mas em teu nome eu curei os enfermos, eu falei línguas, eu preguei, eu evangelizei, profetizei. Ele disse sim, mas enquanto fazia isso, você praticava iniquidade ao mesmo tempo. Pão que não foi virado. Não vos enganeis, nem os que a procuram herdarão o reino de Deus, nem os ladrões, os fraudulentos, os que usurpam, os que lesam os outros, entrarão no reino de Deus, nem os avarentos. Olha aqui quantos, olha a categoria dos que não entrarão, olha quantos nessa categoria. Os avarentos, os mesquinhos. A avareza é um pecado que Deus abomina. O ladrão porque rouba o que não é dele. Não tem como roubar o que é seu, porque se é seu você precisa roubar. O avarento, nem os bêbados, os que vivem se embebedando na luxúria, no pecado. Uma geração entorpecida, uma geração cambaleante, uma geração que não firma os passos.
Outra categoria, os caluniadores. Dizem que quem conta um conto aumenta um ponto. Cuidado, que esse pecadinho não dá disciplina na igreja, mas não deixa para entrar no reino dos céus. Calúnia. Tem gente que é ávido por fofoca, por disse-me-disse. Quer saber do jornal da semana? Liga, procura que vai te contar tudo. Repreende isso na tua vida em nome de Jesus. Calúnia, fofoca, intriga. Outras traduções vai dizer os maldizentes. Olha aí quem tem essa tradução. O caluniador, irmã lá levantou a mão. Os maldizentes. Não fala a bênção. Quando abre a boca é só para falar mal. O maldizente, irmãos, é uma desgraça no arraial do povo de Deus. Nunca conta as bênçãos, mas espera a derrota. Te dá um lenço para tu enxugar tuas lágrimas e está rindo da tua desgraça. No meio do povo de Deus. Escrevendo ao Apocalipse, uma das igrejas, eu não me lembro a qual agora, o próprio Senhor Jesus diz ao anjo da igreja, escreve, e avisando que no meio da igreja tinha sinagoga de Satanás, os que dizem irmãos, mas não são, porque semeia contenda entre os irmãos, fala mal dos irmãos, e lá em Apocalipse são chamados de sinagoga de Satanás. É a sinagoga, a tenda dentro da igreja. Chega de disse-me-disse. Temos que viver uma vida santa, piedosa, mas para proclamar as boas novas. Quando são boas novas, é melhor não contar para não dar ibope. Se contar, vai chamar atenção. Mas as más notícias se alastram como gangrena, e a maioria das vezes é mentira. A maioria das vezes não é bem assim. Os maldizentes não entrarão no reino de Deus, e essa categoria assola a igreja evangélica brasileira. Tem pecados que são tão explícitos que, por causa da proporção, ainda é feito em oculto ou não é feito. Mas os caluniadores, a avareza, os maldizentes, raça ruim, nada tá bom. Ou você vive inteiramente para agradá-los, ou você abandona, não faz a vontade de Deus. Porque toda a vontade de Deus contraria o maldizente. Porque o tempo que ele está maldizendo, ele esqueceu de orar. Ele não pergunta para Deus. Ele julga pela sua própria consciência, pela sua razão. Julga as coisas de Deus com sua mente pecaminosa. Que se não for a palavra de Deus para nos purificar, irmãos, o Espírito Santo da nossa consciência, estamos perdidos. Quem é você para achar, ou eu, que tem uma consciência sã para julgar as coisas de Deus? Se não for a luz da palavra de Deus, o nosso manual, regra de fé e prática. Então, com o maldizente funciona assim. Passa a geração que for, ele sempre vai ter o que falar. Mal. Nunca tá bom. Ou você deixou sem sal, ou salgou demais. Ou você fez demais, ou fez de menos. Se você faz demais, fez demais. Fez de menos, fez de menos. Mas sempre é uma necessidade da alma caída ter algo para falar. O maldizente funciona assim. Liga, quais são as novidades? Nem te conto. E lá vem desgraça, uma atrás da outra. E chama de ligação das novidades. Conta as novidades. E as bênçãos. O hino nos ensina, conta as bênçãos, irmãos. O homem mais manso da terra. Olha para mim, o homem mais manso.
da terra. Moisés. Ninguém tirava aquele homem do sério, não. Nem a esposa dele tirava do sério. Nada tirava Moisés do sério, irmão. O homem trabalhou 40 anos com aquele povo. Atravessa o Mar Vermelho. Miriam acaba de tocar o pandeiro. Estamos com sede. Tirou a gente de lá para matar de sede aqui. As águas de Mara. A água está amarga. Senhor, estão falando que a água está amarga. Joga um pedaço de madeira na água, Moisés, que ela vai ficar doce. A água está boa. Mas só tem água, a gente quer comer agora. Senhor, o povo agora quer comer. Eu vou mandar um maná, Moisés, 6 horas da manhã, fresquinho. Só pegar e comer. Ninguém guarda que no outro dia fica podre. Tem lá os sinagogas com um potinho guardando para amanhã. Guardou cheio de minhoca o negócio. Ô, raça! Vou até parar quando as irmãs falam, pastor, quer levar para amanhã? Não. Esse negócio de levar para amanhã dá bicho, estou fora. É o pão de cada dia que está hoje. Estou brincando, tá, irmãos? Miserável lá, guardou o negócio. A gente só come maná todo dia. Deus, agora eles estão falando. Olha a paciência de Moisés. Eu vou mandar codorna, Moisés. Deus fez chover codornizes voando a 1,5 metro de altura. Eles pegavam as codornizes com a mão. Elas vinham voando baixinho. E tome-lhe carne. E tome-lhe carne. E o povo comeu, mas comeu que a palavra de Deus diz lá que saía carne pelas ventas. Depois eles vêm dizer, só codorna? Aí pronto. Quem perdeu a paciência foi Deus, não foi nem Moisés. Moisés, o que tu tem na mão? Cajado, joga no chão aí. Moisés jogou no chão, virou uma serpente ardente. Picou em 22 mil homens naquele dia. Ela saiu assim, ó. E eles com a carne, com a codorna na mão, e morrendo envenenado. E tem gente assim, irmãos. Ele está morrendo, está falando mal e está comendo. Ele fala mal da igreja, mas não perde o culto. Fala mal do pastor, mas está ali. Fala mal da obra, mas está ali. Não perde uma. Tem hora que me dá vontade de dizer, me dá um refrigério aí, só um mês, para eu descansar. Pintou de rosa está ruim, pintou de amarelo está ruim. E pior, não estava sem pintar, abençoado. Não era para ter feito assim, era para ter feito como? Que você não deu a boa ideia antes, maldizente. Se fosse eu, fazia diferente, porque estava 1 ano e 8 meses assim, tu não fez. E o povo caindo, morrendo lá com a codorna, e a serpente picando, ele morrendo. É igual na obra. Está muito ruim, né? Mano, essa igreja está lá, na oração, comendo a oração, a palavra, o louvor, a comunhão, a ceia. Não é assim, irmãos? Fica quietinho na tua. E lá vai a saga de Moisés nisso. Faltando como daqui na Água Branca para Moisés entrar no reino dos céus. Já pertinho, imagina Moisés cantando aquele hino, né? Agora eu vou para Canaã. Acho que é da harpa, não é nosso não. E está indo para Canaã, já Moisés imaginando. E aí de novo, Moisés, água. Que agora, a gente quer água agora. Moisés já estava. Deus, ele quer água agora. Daqui na Água Branca, você imagina, atravessou a cancela, já está na terra prometida? Assim estava Moisés.
Moisés toca a rocha, Moisés pega um cajado. Imagina, depois eu vou conversar com Moisés quando chegar lá em cima, porque eu creio que eu vou estar lá, tá, irmão? Então eu vou conversar com Moisés. Moisés, tá faltando um pouquinho assim, tu perdeu a paciência. Toca a rocha, Moisés pega o cajado e bate na rocha. Imagina que ele não bateu falando em língua, né? Com aquele povo, né? Quando ele bate na rocha, sai a água. Beleza. Só que a rocha era Jesus Cristo, Filho de Deus. Apontava para Cristo. Porque onde Israel estava, rodeava, a rocha estava sempre por perto. Que estranho. Era Jesus. E ele feriu a rocha. E Moisés pensou que estava tudo bem. Com 120 anos de idade, Moisés, sobe aqui, quero falar contigo. Moisés vai ao monte como da primeira vez. Seu vigor era o mesmo, sua força era a mesma. Deus mostra a terra prometida para Moisés. Imagina Moisés dando glória, né? Olha Moisés, Deus mostra aí. E depois diz, mas tu não vai entrar. Porque era para tu tocar na rocha, tu feriu a rocha. Foi esse ponto. Não me importa, você, entenda, é responsável pelos seus atos. Não importa o que as circunstâncias vai te obrigar a fazer. O que você fizer por sua própria conta e risco. Tu não vai entrar. Morre Moisés. Deus mata Moisés. Sepulta Moisés. E Moisés não entrou na terra com o povo. Mas ele está na glória de Deus com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O qual apareceu no monte da transfiguração dos discípulos. Mas olha o que a murmuração, o maldizente, Deus destrói o murmurador. Ele destruiu os que não creram. Ele diz no Salmo 95: não entrarão no meu descanso. Viveu a vida inteira reclamando, podendo glorificar. Na hora de dar um glória a algo, diz: eu não dou glória porque eu sou batista. Mas para falar mal é nos quatro cantos e nos quatro ventos. Não podemos ser assim. Devemos ter o alvo de morar e de herdar o reino dos céus. Amém, irmãos? Amém. Deus que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Não, olha isso aqui. Hoje está um pouquinho, o negócio demorou um pouco, mas escuta isso aqui. Não seja fraudulento. Não roube a bênção que não é tua. Não passe à frente do teu irmão. Paulo ensinando aos Coríntios. O que? Pastor Manuel Batista diz algo interessante, né? Até no curso dos diáconos. O que é meu, vem aqui na minha mão. Ele disse. Mas não é o que a palavra de Deus diz? Que se atentamente você ouvir a voz do Senhor teu Deus, é você que vai correr atrás da bênção ou a bênção que vai correr atrás de você? Onde quer que tu fores, as bênçãos de Deus te seguirão. Aí ele diz: o que é meu vem na minha mão. Boa psicologia, para não querer atrasar a vida do lado de ninguém. Você não defrauda ninguém, não calunia ninguém, não faz nada para ganhar na frente do irmão. Porque o que é teu, Deus já preparou, separou para você. Nenhum desses herdarão o reino de Deus. Alguns de vós sereis assim, mas fortes lavados. Olha isso, que máxima linda. O apóstolo Paulo dizendo: e alguns de nós éramos assim mesmo. Graças a Deus por aqueles que tiveram o privilégio de crescer em um lar cristão, em uma igreja evangélica. Porque quem não cresceu no evangelho já foi alguma coisa dessa aqui. Ou pior, quem não conheceu Jesus já cresceu nos caminhos do Senhor, uma probabilidade muito grande de ter qualquer tipo desse pecado, porque isso aqui não tem a ver com ser de igreja ou não. Isso tem a ver com a natureza caída que devemos lutar aos pés da cruz. Alguns de vós sereis assim,
mas fostes. Olha aqui o que aconteceu conosco, comigo e com você, com todos nós aqui. Fomos, como Paulo disse aos Coríntios, lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. E encerramos aqui, continuaremos a partir do verso 12 na semana que vem, falando sobre glorificar a Deus em nosso corpo. Amém? Amém. Que a palavra de Deus encontre um lugar no meu e no teu coração nesta noite. Que venhamos compreender que quando somos avisados é porque dá tempo de mudar de direção. Está dirigindo, alguém te avisa que lá na frente tem a ponte quebrou, é porque você vai ter tempo de frear, fazer meia volta, achar um retorno. É assim ou não é na vida? Então a palavra de Deus nos sinaliza que aquele caminho vai nos levar à perdição. Se por acaso nos encontramos em nenhum desses caminhos, então fazemos a meia volta e nos curvamos diante do Senhor.